ele tem um anel que fica na parte externa. Pode ser usado, é um bom método anticoncepcional, só que assim, o uso dele é um pouquinho mais difícil, tem que ter um pouco mais de prática da garota ou da mulher que usa. Então o ideal é que para usar ela vá no ginecologista para ter uma orientação para fazer o uso adequado. Mas é também um meio que protege de gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis. Pergunta. Tipo assim, mulher tem 46. Mulher tem 46, então tem a metade. Uma mulher com 43 anos e engravidar. Uma mulher mais velha engravidar de uma pessoa mais jovem. Entendi. A pergunta dele é se é uma mulher de 46 anos engravidar de um jovem. A mulher, depois de 40 anos, a gravidez tem mais risco. Tem mais risco de ter hipertensão, pressão alta, diabetes e de doenças genéticas, cromossômicas, por exemplo, síndrome de Down. Então, a partir dos 40 anos, os óvulos que são produzidos no ovário, existe uma possibilidade maior de terem óvulos com algum probleminha genético e, por exemplo, síndrome de Down, independente da idade do parceiro, do pai. A questão mais importante é na mulher. Se o homem tiver numa idade avançada, existe uma chance menor de ter filhos com problemas genéticos, por exemplo, com síndrome de Down. Mas a mulher, a partir de 40 anos, sempre vai existir um risco maior. Não que não possa engravidar, mas também ela vai ter que ter uma gravidez que vai exigir um cuidado maior. Gente, vamos ouvir a pergunta? Qual é o melhor exame para saber se está grávida? Tem um exame, tem aquele de farmácia que ele não costuma falhar, né? Que é aquele que você põe, a mulher faz xixi, põe na urina e tem os risquinhos. Agora o melhor exame é o de sangue, que é o beta-HCG quantitativo. Ele detecta a gravidez, chama beta-B. Quantos anos o homem e a mulher estão preparados para fazer uma relação sexual? Na minha concepção, no mínimo com 17, 18 anos, eles têm maturidade para ter a primeira relação sexual. Para que seja uma coisa legal mesmo. Pode acontecer antes? Pode. Cada um é responsável, né? Ninguém vai decidir a hora. Cada um de vocês vai decidir a hora, mas eu tenho uma concepção pessoal de que no mínimo com 17, 18 anos. Para que eles tenham maturidade física e emocional. Gente, tem uma coisa importante. Eu falei isso para as minhas filhas. Não sou eu que vou falar para vocês qual que é a hora de vocês terem relação sexual. Não sou eu. Mas que se acontecer, sejam responsáveis com a vida de vocês. Então, não sou eu como médico que vou falar a hora que é a melhor hora para cada um ter relação sexual. Eu, o Túlio, acredito que pelo menos com 17, 18, 19 anos. Mas se acontecer antes, façam com que aconteça com responsabilidade. Aqui, ó. Ali, ó. Ali, Túlio. Só uma ali, depois volto para vocês. A pergunta é a respeito do DIU, que é um outro método anticoncepcional. O DIU é um dispositivo que fica dentro do útero da mulher e que impede a mulher de engravidar. Normalmente, o mais comum é a gente usar o DIU depois que a mulher já teve um filho. Ele pode ficar de 5 a 10 anos. Hoje a gente tem o DIU hormonal também, que é o Mirena. Esse é mais seguro que o DIU de cobre. Mas o ideal é a gente pensar no DIU depois de um primeiro filho. Algumas vezes, mulheres jovens
tem que usar o DIU, mas aí a gente tem que ter um acompanhamento bem mais próximo, bem mais de perto, para ela não ter problema nenhum. Por exemplo, se ela não consegue tomar a pílula da enjoo, da intolerância, por algum outro motivo ela não consegue tomar a pílula, às vezes a gente acaba usando o DIU em mulheres mais jovens. Mas aí o acompanhamento tem que ser um pouco mais cuidadoso. E ele pode ficar de 5 a 10 anos. Boa pergunta. O preservativo feminino, ele é semelhante ao preservativo masculino. Ele é um preservativo maior, que é introduzido dentro da vagina. O que é ímen? Posso responder? Então, ímen é uma membrana que existe na entrada da vagina e que ela pode ser, na primeira relação sexual, ela pode romper e dar um pouco de desconforto ou de sangramento. Metade das mulheres tem o ímen, que a gente chama de ímen complacente. Então, metade das mulheres não vai ter essa ruptura do ímen e não vai ter sangramento na primeira relação sexual, porque o ímen, ele tem um orifício um pouco maior. Quando o orifício é um pouco menor, na hora da relação sexual tem uma ruptura e pode ter um sangramento e um desconforto, mas que não é nada que não seja suportável, principalmente se ela tiver com a pessoa certa, na hora certa e na idade certa. Beta, B, beta é o B em grego, né? É beta HCG, que é gonadotrofina coriônica humana. Então, é uma substância que aumenta no sangue quando a mulher engravida. Beta HCG quantitativo. Ele detecta a gravidez às vezes antes do atraso menstrual. Esse é o exame mais fidedigno, mais sensível. Nossa, o menininho ali é curioso. Qual? Os dois preservativos, masculinos e femininos, são seguros. O que a gente nota que os casais usam com mais facilidade é o preservativo masculino, porque ele é mais barato e ele é mais prático de usar. Então, que os casais usam com maior frequência. Em relação ao preservativo masculino, gente, tem uma coisa muito importante. Às vezes existe um certo preconceito do casal de usar. Eu tenho casais que eu já fiz o parto de 2 filhos, que estão casados há 25 anos, que só tiveram filho a hora que eles quiserem, que usaram o preservativo a vida inteira. O preservativo, quando ele é usado com frequência pelo mesmo casal, ele se insere no contexto da vida sexual daquele casal e não atrapalha. E é um excelente meio de prevenir uma gravidez indesejada e a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Mas normalmente o preservativo masculino, ele acaba sendo a melhor opção, a maior opção dos casais, porque ele é mais prático para ser usado e até mais barato. A gente estava conversando aqui, O meu amigo perguntou, a minha amiga tem dúvida. a camisinha feminina é dada junto com a masculina ou você tem que comprar? Tá bom, deixa ele falar. A camisinha feminina, a gente não tem a camisinha feminina no sistema público de saúde com a mesma disponibilidade que a camisinha masculina. Porque no sistema público, o que acontece? Os governos têm que comprar em muita quantidade. Como a camisinha mais masculina é mais usada, a disponibilidade maior é da camisinha masculina. Mas também, né, Carla, existe camisinha feminina. Né? No programa de DST/AIDS, por exemplo, em alguns programas específicos, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, pode ser, o sistema público oferece o preservativo feminino.